minutos e o Sescap rebate declarações da Prefeitura sobre agilidade no tempo para abertura de emissão de alvarás. O Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e região emitiu uma nota no começo da noite de ontem, rebatendo os números divulgados pela Prefeitura de Londrina em relação ao crescimento da liberação de alvarás no município. Segundo a nota, os dados omitem uma informação importante, que diz respeito à morosidade no processo de emissão do alvará e pela forma como os dados inconsistentes são tratados internamente pelas diversas secretarias envolvidas e que, em muitos casos, não se comunicam com a troca de dados e informações, dificultando a condução por parte dos profissionais da contabilidade. De acordo com a Prefeitura, desde 2016, o número de empresas no cadastro imobiliário de Londrina cresceu 76%, que, ao mesmo tempo, a automatização e dispensa de alvarás reduziram prazo médio de análise de 63 para 22 dias entre 2016 e 2022. Bom, e nós vamos conversar agora com o presidente do Sescap, o Euclides Nandes Correia. Bom dia, Euclides, um prazer em te receber. Bom dia, Raquel. Bom, a Prefeitura está falando aí em redução de tempo, mas, como a gente até já citou aqui, vocês rebateram essa informação. Conta para nós qual que é a realidade hoje. Na verdade, assim, a Prefeitura nos apresentou, de fato, uma melhora desde 2016, quando eles têm os dados, as informações, da redução da quantidade de processos que eles tinham quando eles assumiram e a quantidade que eles têm hoje, né? Inclusive, nas redes sociais, isso vem sendo divulgado, que praticamente 80% dos alvarás saem de forma automática e rápida, né? As empresas de baixo e médio risco. De fato, a gente tem que reconhecer que houve avanço nesse sentido, tendo em vista um esforço da Secretaria da Fazenda e a Lei de Liberdade Econômica, que possibilita a liberação do alvará provisório, né? Então, o alvará provisório, de fato, baixo e médio risco, houve melhora, de fato, a gente reconhece isso. Acontece que nós mexemos também com os processos de alvará definitivo. Você tira um provisório, você tem um prazo depois para cumprir com o definitivo. E aí você entra numa situação complexa, porque hoje, apesar dos dados divulgados pela Prefeitura, as informações que nós temos hoje é que a Prefeitura está analisando o processo. No dia 24 nós ligamos lá e eles estão analisando o processo no dia 9 de janeiro, né? Então, e o grande problema é a forma de condução desse processo, porque depois dessa demora toda, a grande maioria dos processos são indeferidos. Informação do próprio secretário no dia da reunião, que 56% dos processos são indeferidos, e o Sescap entrou justamente para auxiliar a Prefeitura a ser um facilitador nesse processo, para identificar exatamente o que vem acontecendo com esses processos, né? Se existe uma forma de orientar melhor aqueles que estão conduzindo os processos de abertura, porque a gente também ouve dos associados e representados uma reclamação dessa morosidade, da complexidade, da burocracia na condução desse processo, né? Então, a nossa nota vem em função muito do nosso associado, porque da forma como está sendo divulgado, dá a impressão que o Sescap concorda que está tudo muito bom, né? A gente entende que pode ter melhorado, mas nós sabemos que o problema do alvará de Londrina, ele é histórico, né? A gente tem um problema não somente para alvará provisório, nós temos problemas aí ligados diretamente à falta de investimento em tecnologia. O REDSIM nosso aí, que é um sistema único de entrada de dados, ele não funciona de forma automática porque não foi feita ainda uma integração com o sistema da Prefeitura. Precisa de um servidor analisar o processo manualmente para ele responder. Então não existe uma automação de fato, né? Hoje, aí, com inteligência artificial e tudo mais, poderia de fato ter um investimento nesse sentido. E a questão dos processos mesmo. A gente percebe que as secretarias envolvidas, muitas vezes, não se conversam. A gente está sabendo que eles estão se movimentando nesse sentido, conversamos esses dias com a Vigilância Sanitária, e eles estão tentando se acertar para, entre eles, definir o que é baixo, médio risco e alto risco, porque entre eles existe divergência, né, qual que é a classificação que deveria ter para essas empresas. Então, existem problemas nos processos e a legislação, Raquel. Na verdade, nós estamos acompanhando a legislação. Londrina tem um problema grave, a gente sabe que isso não é só da administração, depende do legislativo agora analisar a lei de uso e ocupação do solo, onde hoje, se você for fazer uma consulta, a grande maioria das empresas não pode se estabelecer em determinadas regiões, né? E empresas de baixo risco, não estou falando de empresas de alto risco, não, né? Então, são três aspectos importantes que a gente defende,
tem um investimento em tecnologia para ter mais celeridade nesse processo, o investimento também num trabalho profissional de analisar qual é realmente o processo interno, né? Melhorar esse processo interno, e a legislação, que a gente vem acompanhando e trabalhando. Então, a gente não pode entender que Londrina já está resolvido o problema dos alvarás. Melhorou muito, a gente reconhece, e para isso, inclusive, nós marcamos uma reunião, uma oficina junto com os servidores, inclusive na semana que vem, está marcado no dia 3, para que a gente possa entender quais essas dificuldades que eles estão tendo também da nossa parte, para que a gente possa trabalhar como facilitador nesse processo todo. Vinícius Buganza, aqui da Jovem Pan News, e realmente esse é um assunto que a gente fica até assustado de entender, né, essa demora da Prefeitura em agilizar esses processos, e tem um interesse maior realmente em trabalhar nesse sentido, porque é um fator preponderante que impacta consideravelmente na economia da cidade. E quando a gente olha para o lado, por exemplo, a gente se compara muito com Maringá, com outras cidades da região, e vê essas outras cidades se desenvolvendo mais rápido, e isso tem também a influência, com certeza, nesse sentido, né, Euclides? Isso que a gente vem observando, sabe, Vinícius? Na verdade, a gente não coloca a culpa só na administração, existe um problema de ordem legal. Só para você ter uma ideia, a legislação atual do zoneamento não permite, em vários locais, o estabelecimento de empresas de baixo e médio risco. Aí a Prefeitura se vale de uma lei anterior a 2015 que permite. Então veja qual que é o processo. Você entra, faz uma consulta prévia, identifica que naquele local não pode, aí você acaba verificando que anteriormente podia, você entra com uma CPU, que é uma certidão onde outras secretarias vão avaliar isso melhor, com vistas à lei anterior, e aí ela permite. Realmente nesse local aqui podia. Então ela solta essa CPU, com base nisso a gente vai entrar de novo com o processo. Então isso torna moroso, né? Isso torna moroso, e não se consegue fazer isso de forma automática, sempre tem que ter uma intervenção humana, um servidor analisando, e a gente sabe que está faltando servidor também. Se for depender de mão de obra, a gente sabe lá que falta mão de obra, por isso que os processos estão atrasados aí, né? Nós estamos falando de processo de janeiro. Você fala, mas ele está resolvendo mais rápido. Eles colocaram uma possibilidade de você fazer um pedido de urgência, né? Então você fala, não, o processo precisa de urgência. Aí você justifica e eles vão analisar essa urgência. Mas aí o pessoal, sabendo disso, a fila da urgência está enorme também, Buganza. Entendeu? Então a gente acaba travando tudo aí, né? E Londrina fica perdendo com certeza sim para outros municípios, a gente sabe disso, né? E a gente quer criar uma cidade competitiva, né? E nós trabalhamos diretamente com o empresário, com o investidor, e ele nos cobra isso, né? Então, estamos aqui no sentido de facilitar. A nossa nota foi principalmente em função do nosso representado e associado entender que a gente continua lutando por um ambiente melhor, né, para que o trabalho deles flua da melhor maneira possível. Então, nós, como liderança, não podemos deixar de verificar as necessidades do associado, do representado, e nos posicionarmos. Super oportuna aí a nota, né? Porque é o que você disse no início. Todo mundo acha que tá lindo, que tá maravilhoso e não funciona há muitos anos. O que pode ser feito e por que ainda não foi feito, né? Eu acho que esse é o grande questionamento. Existia um compromisso do prefeito Marcelo Bellinati de tornar isso ágil, de tornar isso diferente, e a gente vê para o passar dos anos aí e tudo continua do mesmo jeito. Tivemos evolução? Tivemos, pelo jeito mínima. Euclides, muito obrigada pela entrevista, desejo um bom dia. Obrigado, Raquel, obrigado, Buganza. Eu conversei com o presidente do Sescap, Euclides Nantes, ele que, falando aí da nota que eles soltaram ontem, divergindo das informações da prefeitura de que para liberar uma empresa é tudo rapidinho, né? A história é diferente.